tirar as dúvidas, mas eu aconselho que vocês estejam fazendo pesquisas, estudando esse assunto em casa. Olha, gente, você sabe que nos radicais começa sempre com, digamos assim, raiz quadrada simples, como raiz quarta de 16, menos raiz cúbica de menos 125, certo? Embora a gente vai pegando logo isso daqui, quero dizer para vocês, assim como o Ezequiel me perguntou, vocês têm a aba de grupos de vocês. O assunto que você não estiver entendendo é só colocar: tia, eu não entendi a questão tal, tia, o assunto tal. Você bota lá que eu visualizo e no decorrer das aulas eu vou estar tirando essa dúvida para vocês, certo? E outra coisa, só não me mande mensagem de madrugada, viu? Porque de madrugada, infelizmente, de 6 horas em diante, nem mande que eu não vou nem olhar. Agora, decorrer de 7 da manhã até o meu horário, antes de entrar em sala de aula, que é 1h30, tá perfeito. Eu ainda visualizo. Então, cuidado nas mensagens de vocês. E eu peço aqui encarecidamente que vocês venham olhar agora para cá. Aqui a gente vai envolver as propriedades logo. O que eu tenho para vocês aqui? Viu, Ezequiel? Primeiro, nós vamos simplificar, ou seja, fatorar os radicandos. Quase não saiu, né? Que a tia deu assim uma... Olha, dividido por 2 é 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Dividido por 2 é 1. Ezequiel, preste atenção. 1, 2, 3, 4. Então, você tem 2 elevado à quarta potência. Você vai trazer para cá. Vai ficar raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. O que foi que eu fiz aqui? Eu fatorei o 16. Mesma coisa acontece, menos, e está aqui a raiz cúbica, e está aqui um menos dentro da raiz. Mas, Ivancilda, sim, pode. A raiz é ímpar. Se fosse quadrada, é que não poderia acontecer isso. Aí eu fatoro 125. Por 5 é 5, é 25. Por 5 é 5, por 5 é 1. Encontrei 5 elevado à terceira potência. Está aqui, ó. O que você tem agora? Simplesmente cancelar os expoentes. Cancela esse 2 com esse 2, ficando apenas o 4. Porque a partir do momento que você cancela os expoentes, você automaticamente elimina o radical. O radical só permanece se por acaso aqui fosse um 8. E o 8 dividido por 4 ia sobrar 2. Aí sim o radical iria permanecer, porque ainda sobrou o número. O que você tem agora? Menos, aí você cancela. Só que você tem o menos 5 aqui. 2 menos por menos é mais, que vai dar 7. Pronto. Isso aqui é um dos modelos que eu tenho para vocês, certo? Revisão, bem simples. A outro tipo que eu tenho para vocês é o seguinte: calcule o valor da expressão. Gente, preste atenção aqui. Outro no mesmo formato. Eu tenho raiz quinta de 243. Aí ele me dá menos raiz quarta de 81. Mais raiz cúbica de menos 8. Mesmo jeitinho aqui, ó. Primeiro, a sua primeira função aqui é fatorar os elementos, ou seja, os radicandos. O que der para fatorar. Então, você repete, ó. Raiz quinta, fatorando 243. Vamos lá. 243 por 3 dá 81. Dividido por 3 dá 27, dividido por 3 é 9, dividido por 3 é 3, dividido por 3 é 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 3 elevado à quinta potência. Aqui, ó. 3 elevado à quinta potência, menos. Aí eu tenho raiz quarta. 81, bem aqui tem, ó.
1, 2, 3, 4. Então, fica 3 elevado à quarta potência. Mais raiz cúbica. Você tem um 8, ó. Por 2. R$ 56. Lembra da regra? Você pode multiplicar, só que tem um detalhe. Você vai transformar cada um delas, o fator externo, para dentro do radical. Como assim? Você vai eliminar o primeiro radical. Então, você vai ter a raiz de 16. Só que o 9, ele entra ao quadrado. E aqui você tem a raiz de 256. Qual foi a raiz que eu eliminei? A primeira. Essa. O 9 estava fora da raiz de 16. Lembre quando a gente cancela o expoente com o expoente, o elemento sai fora? Pronto. Quando ele volta com o mesmo índice do expoente. Se aqui a raiz é 2, por isso que eu coloquei 9 ao quadrado. E a raiz de 256 está aí. O que acontece aqui? Você tem, vai ficar a raiz de 256. O que eu vou mostrar para vocês? O 16 entrou ao quadrado e o 9 entrou, já estava ao quadrado, ele vai entrar de novo ao quadrado. Certo? Viu aqui que eu botei 2 expoentes? Ele já estava ao quadrado. Então, quando ele entrou para dentro dessa raiz, tá aqui, 9 ao quadrado, que é elevado ao quadrado. Ok? Pronto. Você transformou em uma única raiz. O que eu vou ter que fazer agora? Eu posso usar o caso da simplificação de expoente, usando a fatoração. Fica melhor para mim. 256 fatorado, se eu acho que é 2 à oitava. O que eu tenho aqui para vocês? O 16. Já no caso do 16, eu tenho, se eu for fatorar, eu tenho 2 elevado à quarta, que é elevado ao quadrado. Isso daqui, para no decorrer das outras que precisar fazer, vocês vão fazer. Vezes, no caso do 3, não, vou deixar 9 elevado à quarta potência. Ok? Mas você dá para fatorar o 9? Dá, só que o 9 fatorado ia ser 3 ao quadrado. Ó. Ia ser 3 ao quadrado, que é elevado ao quadrado. Eu não iria multiplicar aqui logo. Fatorei o 9 também. O que eu tenho agora? Preste atenção. 2 à oitava, vezes 2 à oitava, vezes 3 elevado à quarta potência. Certo? Entenderam? Será que é 2 elevado a 3 elevado à quarta potência? Ele não já estava ao quadrado? Preste atenção que eu vou fazer aqui. Perdão, tem um expoente aqui. E o outro expoente aqui.
Então, vai ficar 3 elevado à oitava, porque o 3 ao quadrado, o 9 é esse daqui. Ele já estava elevado a um expoente, certo? Que eu poderia ter colocado 4. De qualquer maneira, ia ficar a oitava. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ora, nesse caso eu vou reduzir. Lembra? Soma, conserva a base e soma os expoentes. Vezes 3 elevado à oitava. O que é que eu tenho? O 16 e o 8 é dividido por esse 2. Esse por 2 sobra 8. Esse por 2 sobra. Então, saiu 2 elevado à oitava potência, vezes 3 elevado à quarta potência. Não é 2 o expoente aqui? Então, 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Quem é 2 elevado à oitava potência? É 256 vezes 3 elevado à quarta, 81. Você agora só tem que multiplicar os dois resultados. Quando você multiplica os dois resultados, já que a tia já respondeu para vocês, eu tenho 20.770. É 70? Não, 36. Pronto. Certo? Tá aqui, ó. É esse o processo todinho que eu fiz para vocês. Introduzi essa dentro do radical, depois os dois dentro desse. Cada um foi entrando dentro do radical. Esse é outro dos modelos que foi apresentado para vocês. Só que eu tenho para vocês agora o seguinte. E gostaria que nesse exato momento eu vou lendo o enunciado e eu quero que vocês escrevam aí por obséquio. Sendo A igual raiz de 4 menos raiz cúbica de 8 menos raiz cúbica de 8.000 dividido por raiz de 0,04. E B, 2 menos 2 elevado a menos 1 vezes raiz quinta de 32 dividido por raiz quarta de 81. Determine. Aí o que eu quero de vocês? O A vezes B e o A dividido por B. Gente, primeiro, recapitulando para vocês. Pronto. Essa revisão para vocês aqui já vem no estilo das questões que eu vou estar cobrando de vocês, certo? Como vocês sabem, esse assunto aqui vai entrar na nossa prova bimestral. Que já quero que vocês se preparem. Olha, qual é o primeiro passo aqui? Extrair a raiz ou fatorar quando possível. Pronto. No caso aqui do A, nós já temos aqui, a raiz de 4 é 2. Já é uma raiz exata. Menos, eu tenho raiz
cúbica de 2 à terceira. Com esse, fica o 2 negativo. O menos está na expressão, só baixei o 2. Esse e esse cancela com esse. Então, vai sair 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vai sair menos 20. Dividido por 0,2. 2 positivo com 2 negativo, cancela. Então, o resultado do A, você tem quem? Menos 20 dividido por 0,2. Traduzindo, vai dar 100. Ok? Está aqui o valor do A. Você precisa agora encontrar o valor do B. Quem é o valor do B? Então, vamos passar um traçozinho aqui para a gente separar os dois resultados. Primeiro aqui, expoente negativo. Sabe a regra, não é isso? Transforma o inverso e eleva ao expoente positivo. E 1 não precisa aparecer. Precisa? Não. Vezes. O que você tem no outro? 32. Qual é a fatoração de 32? Fica raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Dividido por raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Pronto. Está aqui o B. Você fatorou 32, encontrou 2 elevado à quinta potência. Fatorou 81, encontrou 3 elevado à quarta potência. Nesse caso aqui, você tem ou tira o MMC ou você pode usar a fórmula do número misto. Qual é a fórmula do número misto? 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, você tem 3 meio vezes o que vai sair aqui. Esse eu cancelo com esse. Vai sair 2. Dividido. Esse eu cancelo com esse. Vai sair 3. Pronto. Mas o 2 não é dividido por 3. Nós sabemos disso. Então, você tem o quê, ó? Primeira multiplicação. Três vezes 2 por 2 e dividido por 3. Faça a divisão. O B, 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então, o teu B é 1. Ele pediu A vezes B. Tá aqui, ó. Quem é o A vezes B? É menos 100 vezes 1, que dá menos 100. Quem é o A dividido por B? É o menos por 1, que é menos 100. Pronto. Parece a situação meio difícil, mas não é. Tá aqui, ó. É complicado? O que foi que eu fiz alguma coisa fora do que eu já aprendi? Não. Simplesmente extraí a raiz, fatorei o 8, fatorei o 8.000, tirei a raiz de 0,04, fatorei o que? O 32, 81. E aqui, expoente negativo, transformei ele em fração. Não era o 2? Qual é o inverso de 2? 1 meio. Quando você faz o inverso, o expoente fica o quê? Positivo. Como é 1, ele não precisa aparecer. Quando eu tenho uma situação de um inteiro e uma fração, você tira o MMC ou pode usar a regra do número misto. A parte inteira, que é 2, multiplica com o denominador. 2 vezes 2, 4. E diminui com o numerador. Por que eu vou diminuir? Porque aqui entre eles é menos. Se fosse mais, eu iria somar, ok? Pronto. E o restante está aqui, gente. Cancelamos os expoentes para eliminar os radicais. E ficou uma expressãozinha simples. Está aí outro modelo da revisão para vocês. E para por aqui? Não. Eu tenho outro tipo de expressões numéricas. Também fazendo a revisão. Tia, eu estou copiando. Se preocupe não, viu? Que depois você volta lá na sua live e tente copiar. E se você estiver fazendo no ato que eu estou explicando, como de costume, que eu conheço vocês, copie direitinho,
Primeiro você sabe que é prestar atenção. Olha, na próxima ele está dizendo o seguinte: determine o valor numérico da expressão. 27 elevado a 2 terços. Pronto, expoente fracionário. Menos 8 elevado a 1 terço. Mais 81 elevado a 3 quartos. Qual o segredo aqui? Temos base com expoente fracionário. Você vai transformar em radical. Como? Preste atenção. Raiz cúbica, denominador é o índice do radical. De 27 elevado ao quadrado. Pronto. Eu estou trazendo essa fração em radical. Ok? Menos o raiz cúbica de 8. O 1 não precisa aparecer. Mais raiz quarta de 81 elevado à terceira. Vocês perceberam aqui? Como teve alunos assim, tia, não passa questão nesse estilo não, que eu não sei. Gente, não tem segredo aqui. Simplesmente o numerador é o índice do radicano. E o denominador é o índice do radical, ok? Índice ou expoente, é a mesma coisa. Fatora o 27. Então, você tem raiz cúbica, 27 fatorado, 3 a terceira. Só que eu vou colocar um parêntese, porque ele está elevado já a um expoente. Menos raiz cúbica, o 8 fatorado, 2 elevado à terceira potência. Não esqueça de estar fatorando. A fatoração, você sabe, leva o número para escanteio, é por 3 dá 9, é por 3 dá 3, é por 3 dá 1. Por isso que eu tenho 3 à terceira. No caso do 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1, 2 à terceira. No caso do 81, 81 por 3 é 27, por 3 é 9, por 3 é 3 e por 3 é 1. Então, aqui eu tenho raiz quarta de 3 elevado à quarta, que vai estar elevado à terceira. O expoente, quando o número já vem com expoente, eu não mexo. Tá aqui, ó. 27, 3 à terceira, que é elevado ao quadrado. Tirei o expoente dele? Não, ficou. O 8 não tinha expoente, 2 elevado à terceira. Já o 81 elevado à terceira ficou quem? 3 elevado à quarta, que é elevado à terceira. Você agora vai reduzir. Raiz cúbica de 3 elevado à sexta. Multiplicou. 3 vezes 2, 6. Menos raiz cúbica de 2. Opa, aqui eu posso tirar logo. Esse cancelo com esse. Fica apenas o 2. Mais raiz quarta, 3 vezes 4, 12. 3 elevado à 12ª potência. Agora eu vou usar a simplificação. Por quê? Porque eu sei que o expoente do radicano é dividido pelo índice do radical. Então, 3 dividido por 3 é 1. Esse dividido por 3 sobra 2. Então, vai sair 3 ao quadrado. Como eu disse, se eu conseguir simplificar o expoente do radical com o expoente do radicano e não sobrar nada aqui, a raiz desaparece. Agora, se sobrar aqui, a raiz permanece. Menos 2 e 4 por 4 é 1. E aqui vai sobrar 3. Mais 3 à terceira. Ok. 9 menos 2 mais 27. 3 à terceira é 27. 9 menos 2 é 7. Mais 27, 34. Pronto. Está aí o resultado da tua pequena expressãozinha. Viu? Espero que vocês hoje estejam entendendo, mas
Só vai entender nessa aula de hoje? Não. Eu vou estar entendendo se eu estiver também estudando, fazendo outra pesquisa em outros livros, certo? E se eu estiver praticando. Porque se essa aula daqui, como eu sempre faço para vocês, eu dou um assunto, tem dúvida, eu volto mostrando para vocês. Se ficar só hoje, nós vamos estar esquecendo. E como eu disse, essas regrazinhas aqui, às vezes lá na geometria, vai precisar. Na geometria e no decorrer da equação, viu? O que eu tenho outro modelo para vocês? O outro modelo eu tenho o seguinte. Qual o valor numérico da expressão? Qual o valor numérico da expressão? Aí ele me disse J. J é quem? Raiz. Raiz cúbica de x à terceira menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 para x igual a 2015. Aí você já se perguntou, misericórdia. Porque ele só diz o seguinte, calcule o valor da expressão numérica e te joga isso aqui. Gente, toda aula de matemática, todo assunto de um ano para outro é segmento, não é? Que assunto eu tenho aqui? Não é um produto notável porque não tem 3 termos, mas é a soma ou diferença de cubo. Também uma das regras de produtos notáveis. Como é que se limita isso aqui? Vou fazer aqui embaixo a regrazinha para vocês, ó. A mais B elevado à terceira. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do terceiro. É isso aqui que a gente tem lá em cima. Não, mas é negativo. Não tem problema, a mesma coisa. Ó. O cubo do primeiro termo, A elevado à terceira, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do terceiro. Está aqui o cubo da diferença de 2 termos, o cubo da soma de 2 termos. Aí você tem essa mesma situação aqui, ó. O cubo da diferença de 2 termos. Quem são os termos? Lembra? Só o primeiro e o último. Somente eles. Então, isso quer dizer que o teu J passa a ser raiz cúbica de x, ó, o sinal que está aqui, ó, menos 1 elevado à terceira. Só isso. Viu como parece estranho, mas não é. É só a regrazinha. É essa regra, ó. Eu voltei para essa situação aqui, ó. Quando eu coloquei x menos 1, eu voltei para essa situação aqui, ó. Olha ele desmembrado aqui para vocês. O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Foi só isso que eu fiz. Agora, ó, cancelou. Quem é o J? É x menos 1. E o que eu tenho? J é 2015, que é o valor do x. Olha o que ele me deu. Menos 1. Quem é o teu J? 2014. Ok. Só um segundo quando vocês copiam.
Sim, voltando, eu espero que o enunciado que eu estou ditando, gente, vocês estejam copiando, viu? Por favor, porque eu não vou estar copiando aqui, porque você sabe que toma muito espaço da nossa aula. Então, a tia vai sempre estar ditando para vocês, e como eu disse, tudo isso aqui é uma revisão de radicais para alguns alunos que não entenderam, a tia está repetindo. O que eu tenho aqui? Novamente para vocês. Determine o valor da expressão. Tia, tudo é expressão, em radicais tudo é expressão. Só que aqui ele vai te dar 3 vezes raiz cúbica de 56. Mais raiz cúbica de 189. Mais raiz cúbica de 448. Menos, parênteses, 2 raiz sexta de 49. Mais raiz nona de 343. Pronto, gente. Tá aqui, ó. O que eu aprendi nas propriedades dos radicais, na simplificação, eu vou estar fazendo aqui. Olha só para cá. 56, 189, 448, 49, 343. Todos esses radicanos são compostos. Vamos fazer o quê? Fatorar. 56 dividido por 2, porque é um número par, é 28. Dividido por 2 vai sobrar 14. Dividido por 2 dá 7. E 7 é 1. Aqui o 56 fatorado. Você já percebeu que ficou 2 à terceira vezes 7. Não foi isso? Ó, qual era o expoente dele? Não é 3? Então tá aqui primeiro, ó. 3 vezes raiz cúbica de 2 à terceira vezes 7. Tá aqui a forma fatorada. Vou pegar o 189. Tá. 189. Ele não é par, então não é por 2. Será que ele é por 3? Eu não sei. 9 mais 8, 17. E 1, 18. Ah, se deu 18, 18 é divisível por 3. Então, ele é por 3. Que vai dar quanto? 63. Que dividido por 3 vai dar 21. Que dividido por 3 vai dar 7. Que dividido por 7 vai dar 1. Olha a forma fatorada. 3 à terceira. 3 à terceira vezes 7. Pronto. Vamos para o próximo. Raiz cúbica, 448. É par, então começamos dividido por 2. Esse daqui, 448 dividido por 2, 224, não é isso? Dividido por 2, dá 112. E dividido por 2, dá 56, não dá? Olha se não estou fazendo a divisão errada, viu? Vamos conferindo aí. 56 por 2, 28. Por 2, 14. Por 2 é 7 e por 7 é 1. Agrupa 3 a 3, ó. Então, você tem o quê? 2. Lindo, a Ivancilda lacradora, viu você? Vezes 2.